Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do meu quadro favorito, o Caminhada Milionária, onde todos os meses eu invisto até chegar ao meu primeiro R$ 1.000.000. No Caminhada Milionária de hoje, a gente tem uma novidade que provavelmente vai impactar todos os próximos vídeos por uns bons meses. Recentemente, o Copom decidiu ter a manutenção da taxa de juros em 15%. Isso significa que todo aquele aumento que vinha tendo nos últimos meses, teoricamente, parou. O aumento foi estancado. Isso significa que provavelmente a gente vai começar a ter uma manutenção da taxa ou até mesmo uma diminuição daqui para frente. Claro que isso não acontece de forma tão rápida, mas isso é muito importante para nós, justamente porque isso impacta os nossos investimentos. E eu vou tentar resumir aqui de forma bem breve o porquê que isso impacta nossos investimentos. Quando a taxa de juros, a taxa Selic está alta, significa que a gente consegue emprestar dinheiro para o governo e ganhar bastante com isso, sem fazer nada, sem precisar ir para outros investimentos que têm mais risco, seja bolsa de valores ou quaisquer outros investimentos. E com isso, muita gente busca esses investimentos mais simples e mais seguros, na renda fixa. E aí, todo o resto, como tem menos gente investindo, as pessoas estão vendendo seus investimentos na bolsa, por exemplo, para comprar renda fixa, a bolsa começa a cair. Que foi o que aconteceu quando nossos fundos imobiliários começaram a cair de preço. Os juros cada vez subiam mais, as pessoas olhavam os fundos imobiliários e falavam, poxa, não está valendo a pena, melhor eu vender e migrar para uma renda fixa, que lá está pagando bem. E o que a gente está enxergando aqui é que provavelmente, se os juros começarem a cair, o movimento contrário vai acontecer. As pessoas que antes olhavam a renda fixa como um baita negócio, cada vez mais, quando os juros se realmente começarem a cair, vão ver a renda fixa como menos atrativa. E aí elas vão voltar a olhar para os outros investimentos que têm mais risco. Com isso, muita gente migrando esses investimentos, os nossos fundos imobiliários, as ações tendem a se valorizar, simplesmente porque tem mais gente buscando esses investimentos. Claro que eu tentei explicar de forma muito simples aqui, mas a gente consegue ver outros impactos. Quer ver um exemplo? Imagine que você tenha que vender um imóvel e nesse momento a taxa de juros está super alta. Isso significa que se as pessoas forem no banco buscar financiamento, os juros estarão muito altos. E aí muitas pessoas vão olhar e falar, putz, não dá para financiar agora não é um bom momento, porque está muito caro. Então o que a pessoa que está querendo vender o imóvel precisa fazer? Diminuir o preço. Só que pensa no outro cenário, os juros começam a diminuir e as pessoas começam a olhar e falar, caramba, agora está bom para comprar imóveis. Então quando tem muita gente querendo comprar imóvel, acontece um leilão. As pessoas que têm um bom imóvel para vender começam a olhar e falar, opa, tem muito cliente vindo, muito interessado. Então vou aumentar o preço do meu imóvel porque eu consigo vender. Esse é um outro exemplo prático do que acontece com a variação da taxa de juros. E para a gente já começar sem enrolação aqui, vamos para a tela que a gente vai ver exatamente isso na prática que a gente conversou. Como vocês conseguem ver, aqui tem um resumo dos últimos 2 anos, onde a gente vem desde janeiro de 24, todos os meses investindo cada vez um pouquinho mais. E aí eu vou diminuir aqui um pouco o filtro só para vocês conseguirem ver. Aqui é o que eu comentei para vocês. Tá vendo que nesse período aqui, de setembro de 24 até mais ou menos março e abril de 2025, foi quando a gente começou a ter o aumento da taxa de juros. E por conta disso, os nossos investimentos começaram a cair, entre aspas. Por isso que a gente tinha um acúmulo negativo grande. O que é interessante é o que vai acontecer daqui para frente. Se a taxa de juros realmente se mantiver e começar a ter uma tendência de queda nas próximas reuniões do Copom, significa que possivelmente nossos investimentos vão se valorizar. Não necessariamente isso é bom, porque a gente não vai se comprar tão barato como comprava antes, mas por outro lado o patrimônio se valoriza e a gente vai ajustando os aportes a cada mês. Se a gente dá uma olhada no resultado da carteira, aqui em julho
fechou com R$ 184 de ganho de capital, que é a variação que os investimentos tiveram, quase zero, né, se a gente pensa em relação ao valor aplicado de 11.671. Outra informação que o investidor 10 atualizou agora, eles começaram a separar esse lucro total como ganho de capital, que é o que a gente está vendo aqui, como também colocaram os dividendos recebidos. Isso é muito importante, porque quando a gente coloca aqui valor investido de 11.671, esse valor aqui não é de fato o que saiu do meu bolso, porque teve esse dinheiro que veio diretamente das ações, eu nunca resgatei. Caiu na conta da corretora e eu simplesmente fiz o reinvestimento. Aqui a gente consegue ver a distribuição, a maior parte ainda está em fundos imobiliários, cada vez mais vai representar uma parte maior. A gente tem um pouquinho de tesouro direto e também a previdência, que aqui no Investidor 10 é representada como fundos. Aqui a gente tem toda a distribuição. Se a gente olha os fundos imobiliários, eles deram uma boa caída nos últimos dias. Eu estou gravando esse vídeo no comecinho de agosto. Então, com essa queda, a gente tem visto a oportunidade. No último vídeo, a gente já não tinha conseguido comprar na bolsa com preço abaixo do que a gente tinha de preço médio. E agora já está bem próximo novamente. Se a gente olhar, por exemplo, XPML, na média a gente pagou R$ 105. Agora está sendo cotado a R$ 101,90. A mesma coisa acontece aqui com BTHF. Se a gente for comprar hoje na bolsa, está mais barato do que a gente pagou na média dos últimos investimentos. Isso é muito interessante. A gente colocou uma meta bem ousada em relação à proporção da carteira. A gente vai ter bastante fundo imobiliário. Aqui a gente pode ver o resultado, a rentabilidade que a Previdência tem tido. É uma previdência de renda fixa, então sem muita surpresa. Isso aqui é a proteção que eu tenho para minha família, porque caso eu venha a faltar, esse dinheiro não entra em inventário e ele será utilizado para pagar todas as custas do inventário do resto da carteira. E por fim, Tesouro Direto. A gente teve aqui uma rentabilidade bem negativa, principalmente por conta do Tesouro IPCA mais 2045, mas lembrando que aqui a gente está falando de investimentos de longo prazo, a gente não se preocupa de fato com isso. Quando a gente vai olhar a parte de proventos, que é a parte que eu mais gosto pessoalmente, quando a gente olha os últimos 2 anos, a gente consegue perceber que a gente tem aumentado cada vez mais os nossos proventos. E cada vez mais isso vai dando segurança e vai fazendo com que a carteira cresça. Ponto muito legal. Esses dias eu estava ouvindo um podcast da Luiz Barsi, filha do Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física do Brasil, e ela estava falando um conceito que eu achei muito interessante. Quando a gente analisa os juros compostos, ou seja, aquele efeito da própria carteira gerar dinheiro a ponto dela conseguir gerar mais dinheiro do que você gera e ser totalmente relevante na construção de patrimônio, para que tenha esse efeito, a gente precisa de 5 a 7 anos, segundo a análise dela. A estrutura da Luiz Barsi é comprar várias ações que pagam muitos proventos. E conforme vai recebendo mais provento, vai comprando mais ação para que consiga receber mais proventos. E ela falou de forma muito clara que se você não investir pensando no horizonte de pelo menos 5 a 7 anos para começar a sentir o efeito desses juros compostos, nem vale a pena começar. Claro que ela diz de uma forma mais didática essa questão, mas isso é muito interessante, porque de fato a gente vai demorar para ver esses R$400 que a gente recebeu nos últimos 12 meses fazendo um efeito relevante em relação ao nosso aporte. Hoje a gente recebe aproximadamente R$55 por mês, sendo que a gente está investindo R$700. O que vai ser interessante é quando a gente investir R$2.000 e a própria carteira gerar R$2.000 de proventos. Aí a gente vai entrar no efeito de bola de neve, onde a gente vai conseguir construir patrimônio muito mais rápido. Mas não tem milagre, leva tempo, assim como qualquer outro investimento. Uma análise que eu achei muito curioso é quando a gente para de olhar de forma mensal e a gente olha de forma anual, a gente consegue ver cada tijolinho que a gente construiu. Percebam que a gente concluiu o mês 7, ou seja, um pouco mais do meio do mês. E a gente já recebeu quase o dobro do que a gente recebeu no ano inteiro passado. Esse ano, se a gente continuar nesse ritmo, provavelmente receberemos 3 vezes mais do que em 2024. E se a lógica se mantiver, em 2026 a gente receberá
3 vezes mais, ou seja, 9 vezes mais do que no primeiro ano. Isso daria uma média de, em um mês quase, ou um mês e meio, a gente receberia tudo que a gente recebeu ao longo do primeiro ano. E assim a gente vai construindo todo esse raciocínio. E quando a gente olha aqui no Investidor 10 a parte da rentabilidade, eu confesso para vocês que eu não sei exatamente porque quando eu coloco desde o início e todos os tipos, ele puxa só de março para cá. Mas enfim. Mas se a gente olha individualmente, os fundos imobiliários, vocês percebem que eles estão apanhando um pouquinho. Todo esse período que a gente mencionou, de setembro até março, foi quando os juros começaram a aumentar. E eles vão cada vez perdendo mais atratividade. Só que, por outro lado, a gente pode comprar a um preço menor e aí ter uma rentabilidade maior nos proventos. Por outro lado, quando a gente olha aqui a nossa previdência, a gente tem conseguido bater até mesmo o CDI com uma tranquilidade. Isso é muito interessante, porque a gente tem uma previdência que tem um foco de ser protetivo, mas que mesmo assim rende mais do que o CDI. E além disso, no longo prazo vai permitir que a gente pague menos impostos. Então, é uma forma muito tranquila de se construir patrimônio e garantir proteção. E por fim, quando a gente olha o Tesouro, sempre muito volátil, né? Porque a gente está comprando títulos muito longos. Para quem não sabe, por que tem essa volatilidade, que é toda essa variação de preço, isso é chamado de marcação a mercado. Por conta dessa marcação, dessa flutuação toda que acontece esse fenômeno. E por fim, eu queria mostrar para vocês o que a gente acabou comprando essa semana. Como vocês podem ver, a gente comprou 2 fundos imobiliários e também a Previdência. O boleto mensal que a gente paga de R$ 209 aproximadamente e mais 500 e poucos, R$ 600 de fundos imobiliários. Nesse mês, a gente decidiu não comprar tesouro simplesmente porque os fundos caíram um pouco de preço e a gente decidiu aproveitar essa oportunidade. Fazia tempo que a gente não conseguia comprar os fundos imobiliários a um preço menor do que a gente tinha. Por isso, a gente decidiu seguir dessa forma. Outro ponto importante, essa carteira tem um caráter totalmente complementar à minha estratégia principal, que são os investimentos com consórcio. Se você quiser entender como funciona a parte de investir com consórcio, eu vou deixar aqui na descrição o MCPC, o Manual de Construção de Patrimônio com Consórcios, onde você consegue de maneira simples, segura e com uma rentabilidade acima da média construir patrimônio todos os meses. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.